Agora então vamos para a nossa videoaula parte 3, né, do assunto freios e embreagem por atrito, né, do capítulo 16 do Shigley. Aqui nessa videoaula a gente vai discutir, né, sobre a solução desse exercício que eu pedi para vocês fazerem na videoaula anterior, né. Eu comentei que é um exercício bem interessante, que ele aborda todos os conhecimentos que a gente viu até então de freios, né, de tambor com sapata interna. E é fundamental que vocês tentem resolver antes de ver a solução, tá? Para poder aprender mesmo e deparar com as dificuldades e depois entender como que resolve, né? Lembra que eu já comentei com vocês que simplesmente ver a solução ou assistir a solução de um problema você não aprende. Você tem que tentar quebrar a cabeça resolvendo, que aí você fixa muito mais o conhecimento, né? Então lembrando, né? Ele falou que ele tem um freio de tambor com sapata interna, são duas sapatas simétricas, né, em relação ao eixo Y vertical, então tudo que está do lado direito é igualzinho do lado esquerdo, né? Algumas cotas estão repetidas, outras não, né? Então o que está de um lado é igual ao do outro. O sentido de rotação do tambor foi dado, sentido horário, né? Isso é muito importante. Outra coisa que ele me falou que o mecanismo que gera a força de acionamento é igual para as duas sapatas. Consequentemente, a força F é idêntica para as duas sapatas, porque é o mesmo mecanismo que gera essa força F. Tá? Ele falou que a guarnição, né, é uma guarnição que utiliza um material asbeto moldado. Sendo asbeto moldado, quer dizer que o coeficiente de atrito já está previamente definido, né, de acordo com o material. Para o asbeto moldado ele vale 0,32 e a pressão máxima que o asbeto moldado consegue suportar, de acordo com o fabricante, é 1000 kPa, né? Lembrando que eu tinha comentado, né, para a solução do problema, que você não precisa aplicar nenhum fator de segurança, não precisa considerar a pressão máxima menor do que essa não. Tá? Então você vai considerar que a maior pressão que vai estar acontecendo no sistema vai ser esse 1000 kPa. Tá? O Bzinho é a largura da sapata, né? O quanto que eu tenho de sapata ou guarnição saindo da folha do exercício, da folha do papel do quadro. E o raio do tambor é esse 150 que está cotado aqui. Ó, né? Ele pede para calcular a primeira força de acionamento e depois a capacidade de frenagem. Lá, na videoaula anterior, eu provoquei vocês, né, com uma pergunta, lembrando que a força de acionamento é essa força F e a capacidade de frenagem que ele está pedindo para calcular na letra B significa o torque que a sapata da direita vai gerar no mecanismo mais o torque que a sapata da esquerda está gerando no mecanismo. E eu perguntei, né, para vocês pensarem em cima disso se esse torque é igual. Ou seja, o torque que a sapata da direita vai gerar no mecanismo é igual ao torque da sapata da esquerda, né? Passa por aí a solução do problema, né? Como que eu vou analisar se é igual ou se não é igual? Uma dica para vocês é tentar avaliar em qualquer sapata de qualquer exercício que vocês forem resolver, avaliem o ponto onde a pressão é máxima. Porque nesse ponto é o ponto mais fácil de enxergar o que nós vamos fazer aqui agora, tá? Eu peguei a figura do problema e já desenhei alguns vetores de força para facilitar para a gente, né? Então, o que eu fiz aqui, ó? Em ambas as sapatas, eu desenhei a posição onde a pressão é máxima. Lembrando que a gente já discutiu isso, né? Se eu pegar um ângulo de 90 graus com o pivô, eu tenho o ponto onde a pressão é máxima. Então, esse ponto aqui é o ponto onde acontece a pressão máxima na sapata da direita. Nesse outro ponto, né, também a 90 graus com o pivô da sapata da esquerda, é o ponto onde acontece a pressão máxima na sapata da esquerda. Tá? Então, nesse ponto, eu desenhei os dois vetores de força que interessam para a gente. O DN e o FDN, a reação normal e a força de atrito. Tanto nesse ponto, na sapata da direita, quanto na sapata da esquerda. Lembrando que a força de atrito, né? Ela parece que está no mesmo sentido do movimento, mas é porque esse movimento é do tambor e não da sapata, né? E esse vetor de força representa a força de atrito atuando na sapata e não no tambor, né? Que é um par de ação e reação. A gente já discutiu isso anteriormente, né?
Então, aqui estão os vetores de força, né, que vão me permitir fazer a análise que nós vamos fazer agora, né? Que análise que é essa? Vamos pensar aqui um pouquinho, ó. Vamos pensar primeiro aqui na sapata da direita e depois vamos pensar na sapata da esquerda. O que que acontece na sapata da direita? Olha o que que a força de atrito está fazendo nela. A força de atrito na sapata da direita, ela vai gerar um momento no sentido horário, né? Multiplicado pelo respectivo braço de alavanca, mas vai ser no momento horário. Se eu tender a fazer essa sapata girar no sentido horário, eu vou estar pressionando ela contra o tambor. Ou seja, eu consigo ter o comportamento de alto acionamento aqui, nessa sapata. Mas olha do outro lado. Do outro lado, a força de atrito no pivô da sapata da esquerda está gerando um momento também no sentido horário, porém, se eu fizer essa sapata girar no sentido horário, eu vou estar afastando ela do tambor. Eu não vou estar gerando frenagem. Então, na sapata da esquerda, eu não consigo ter o comportamento de autoacionamento. Em outras palavras, a força de atrito na sapata da direita, ela está contribuindo com a frenagem. Ela está auxiliando a força de frenagem. Eu consigo enxergar isso muito fácil se eu decompor a força de atrito. Vamos pegar a componente da força de atrito na direção da força F, que é a força de acionamento. Se eu pegar aqui para decompor essa força, né? Aqui, ó, eu vou ter um vetor de força que está apontado no mesmo sentido da força F. Então, a força de atrito está contribuindo com a frenagem. Agora, olha o que acontece na sapata da esquerda, né? Na sapata da esquerda, se eu decompor essa componente aqui, ó, da força de atrito, a componente horizontal dela, que é a direção da força F, ela está contrária à força de acionamento. Então, na sapata da esquerda, a força de atrito está atrapalhando a frenagem, né? Tá? Ele vai reduzir a pressão que está atuando ali na guarnição. Então, consequentemente, o desempenho das duas sapatas não tem como ser igual, né? A sapata da direita vai ter um desempenho maior do que a sapata da esquerda. Obviamente que para esse sentido de rotação que está marcado aqui, ó. Se eu inverter o sentido de rotação, inverte essa análise, né? Mas a gente está resolvendo o problema para esse sentido de rotação. Então, veja bem, para poder resolver a letra A do problema, qual das duas sapatas eu vou ter que trabalhar? A sapata da direita ou a sapata da esquerda? Basta eu pensar o seguinte, olha só, qual que é a força que vai estar atuando em cada uma das sapatas? Qual é a equação que eu vou ter que usar? Vamos ver se vocês concordam que seria essa daqui, ó. Na sapata da direita, se eu for fazer somatório de momentos no pivô, vocês vão reparar que a força de atrito gera momento num sentido, no caso aqui sentido horário, e a força de reação normal gera momento no sentido contrário. Então, a equação para calcular a força na sapata da direita vai ser essa daqui, com sinal negativo. Agora, lá na sapata da direita, repare que os dois vetores de força, tanto a reação normal quanto a força de atrito, geram um momento no mesmo sentido, no sentido horário. Então, a equação para calcular a força F na sapata da esquerda vai ser essa daqui, ó, com sinal positivo. Então, tem que tomar cuidado para usar a equação certa na sua respectiva sapata, né? E na hora de calcular o momento da reação normal e o momento da força de atrito, eu vou precisar de ter a pressão máxima, né, em cada uma das sapatas. A pressão máxima que o asbeto moldado suporta é 1000 kPa. Em qual das duas sapatas eu vou poder usar o 1000 kPa? Pensa aí um pouquinho. A resposta acho que já está bem clara, né? A resposta é o seguinte, como na sapata da direita a força de atrito está contribuindo com a frenagem, a pressão nela vai ser maior do que a pressão na sapata da esquerda, onde a força de atrito está aliviando a frenagem gerada pela força F, né? Então, consequentemente, o 1000 kPa vai ter que ser na sapata da direita, né? Então, a letra A do problema, né? Eu vou usar a sapata da direita e a pressão máxima na sapata da direita vai ser o 1000 kPa que a gente tinha visto no enunciado do problema, tá? Então, a letra A do problema é dessa forma que você tem que resolver e aí você vai conseguir calcular quanto que vale essa força F, ok?
Deem um pause agora no vídeo e tentem fazer esse cálculo, né? Para quem garrou, para quem não tinha interpretado tudo isso que a gente tinha falado aqui agora vocês já podem ir lá e fazer os cálculos, né, dessas forças, né, do momento e da força, tá? Aqui eu vou mostrar então a solução do livro, né, que esse problema está resolvido no livro. Ele foi calculando cada um dos componentes, né, ele calculou a distância A, lembrando que a distância A representa a distância do centro do tambor até o centro do pivô. Então ele fez um triângulo retângulo aqui, ó, um cateto vale 112 e o outro vale 50, né? Ele achou a distância A, que valeu 122,7. Os limites de integração do meu problema, veja bem, isso é uma coisa importante para a gente discutir. Eu posso usar um sistema de coordenadas que vai ser definido colocando, por exemplo, o zero no meu eixo Y. Se eu fizer isso, o meu limite inferior de integração seria esses 24 graus, né? E o meu limite superior seria 24 mais 126, né? Seria 150 graus, tá? Mas o que o livro faz? E a dica que ele dá? Define um sistema de coordenadas XY, né? Para você resolver o problema, colocando o X na direção do pivô. Se você colocar o X na direção do pivô, o seu limite inferior de integração vai ser zero. E o seu limite superior vai ser o ângulo total da sapata, 126 graus. Então, na hora que ele resolveu esse probleminha, ele colocou o θ1 como zero e o θ2 como 126. E aí, o θA, que é o ângulo de pressão máxima, fica fácil, né? É 90 graus, tá? Então, ele usou ali, ó, θ1, 0 graus, θ2, 126 e o θA, 90 graus, né? Consequentemente, o seno de θA vai valer 1, simplifica a nossa equação, tá? Julgando e fazendo as contas, ele calculou o momento da força de atrito de 304 Nm. Uma dica para vocês, joguem isso na calculadora de vocês, resolvam essas integrais, né? E verifica se vocês vão encontrar isso daqui, ó. Muita gente erra isso daqui em prova, porque a calculadora está configurada ou em grau ou em radiano, né? E você acha um valor errado aqui, ó. Então façam as contas para ver se a sua calculadora está configurada corretamente, né? Para você resolver a integral e achar o valor correto, tá? Fazendo o cálculo da força de reação normal, vocês vão achar um momento de 788 Nm. Julgando na equação para calcular a força, você vai achar uma força de 2,28 kN, tá? Essa é a solução da letra A do problema. Para a letra B, ele pede para calcular a capacidade de frenagem, né? Que seria o torque, né? O torque que a sapata da direita está gerando, mais o torque da sapata da esquerda. Ok? Isso é o que a letra B está pedindo. Para calcular o torque da sapata da direita é fácil. Basta usar a equação do torque, né? O PA vale 1000 kPa, né? Que é para a sapata da direita. Todos os outros parâmetros você já tem. Você consegue facilmente calcular o torque na sapata da direita. Porém, para calcular o torque na sapata da esquerda, você vai ter um probleminha. Porque você não sabe quanto que vale a pressão máxima na sapata da esquerda. Você sabe que ela vale menos de 1000, né? Mas você não sabe quanto que ela é. Então, primeiro você vai ter que calcular a pressão máxima na sapata da esquerda para depois calcular o torque na sapata da esquerda e resolver a letra B, tá? A equação da sapata da esquerda usa o sinal positivo, né? E a força, o problema falou que é igual. O mesmo mecanismo que gera força para um lado e para o outro. Então, você sabe que essa força equivale os 2,28 que você calculou, né? 2,28 kN, tá? O C é a distância, né, que eu tenho ali, né, do ponto de aplicação da força até o pivô, é o mesmo valor. E eu vou ter que recalcular, né, o momento da força normal e da força de atrito atuando na sapata da esquerda. Observem essas duas equações. Dentro dessas duas equações, repare, a única coisa que está mudando na sapata da direita para a sapata da esquerda é a pressão máxima. Todos os demais parâmetros são iguais na sapata da direita e da esquerda, porque elas são simétricas. Só a pressão máxima que está variando. Então, na verdade, nessa equação aqui, eu não tenho duas incógnitas, eu tenho uma só, que é a pressão máxima na sapata da esquerda. Então, usando essa equação,
eu vou calcular a pressão máxima na sapata da esquerda, tá? A forma mais simples de fazer isso, que o livro fez e sugere para a gente usar, é o seguinte: fazer uma regrinha de 3 bem simples, tá? Que regrinha de 3 é essa? Eu vou fazer o seguinte: o momento da força normal na sapata da direita está para a pressão máxima na sapata da direita, assim como o momento da força normal da sapata da esquerda está para a pressão máxima na sapata da esquerda. Uma regrinha, uma correlação simples, né, que eu tenho aqui, né, entre os meus valores. O momento da força normal na sapata da direita, se não me engano, ele vale 788 Nm, e a pressão máxima na sapata da direita vale 1000 kPa, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar isso daqui, ó, né? O que eu vou ter? Eu vou ter que o momento da força normal na sapata da esquerda pode ser calculado pegando... aqui eu vou ter que passar para o outro lado, né? Então vai ficar o 788 dividido por 1000, que multiplica a pressão máxima na sapata da esquerda. Se eu pegar isso daqui, ó, e substituir nessa equação aqui, ó, eu vou ter a variável pressão máxima na sapata da esquerda, né? Eu vou substituir esse valor aqui, ó, né? Esse valor que eu vou substituir ali, ó. Se eu fizer a mesma coisa para o momento da força de atrito, eu vou chegar numa equação, se eu não me engano com os valores aqui, ó, o momento da força de atrito na sapata da esquerda vai ser igual. O momento da força de atrito na sapata da direita era 304, dividido pela pressão máxima, que é 1000, que multiplica a pressão máxima na sapata da esquerda. Esse valor eu vou substituir agora nesse cara aqui, ó, né? Então, esse valor que eu tenho aqui, eu substituo ali, né? E aí, eu vou ter apenas uma incógnita, que é a pressão máxima na sapata da esquerda. Fazendo isso, eu consigo resolver e calcular quanto é que vale a pressão máxima na sapata da esquerda, ok? Façam esses cálculos, né? Que aí vocês vão encontrar aqui, ó. Ele encontrou... A primeira coisa que ele fez foi o torque na sapata da direita. Ele achou 366 Nm. Depois ele fez essa regrinha, né, de 3, essa correlação que a gente fez, e jogou na equação. A única variável é a pressão máxima na sapata da esquerda. Ele achou essa pressão de 444 kPa. Repare que é menos da metade da pressão máxima na sapata da direita, hein? É bem diferente, né? Então a força de atrito realmente ela é significativa, né? No quanto que ela aumenta ou diminui, né, a pressão. Julgando essa pressão máxima, ele achou um torque de 162, né? Esse torque de 162, somado ao torque lá da sapata da direita de 366, vai me dar uma capacidade de frenagem de 528 Nm, ok? E aí um comentário que a gente pode fazer aqui é o seguinte, né? Se eu inverter o sentido de rotação, o que vai acontecer? Se eu inverter o sentido de rotação, o que vai acontecer é que eu vou inverter o sentido da força de atrito. Vai inverter o comportamento, né? A sapata da esquerda vai se comportar como a sapata da direita e vice-versa, tá? A solução seria basicamente a mesma, né? A capacidade de frenagem seria a mesma, não mudaria nada, tá? Como é que eu poderia fazer para aumentar a capacidade de frenagem? Eu poderia fazer o seguinte: em vez de fazer as duas sapatas espelhadas, eu poderia pegar, por exemplo, para esse sentido de rotação aqui, ó, eu poderia apagar essa sapata aqui, ó, e construir uma sapata girando essa daqui, ó, 180 graus, né? Ou seja, espelhando a sapata da esquerda, colocando o pivô dela lá em cima, e aí eu teria que ter um outro mecanismo para gerar força de acionamento aqui embaixo, né? É como se eu pegasse essa sapata e girasse ela 180 graus. E aí a capacidade total de frenagem seria 2 vezes o torque da sapata da direita, que é o 366. Eu estaria aumentando a capacidade de frenagem. Porém, só seria interessante eu fazer isso se o tambor tivesse um único sentido de rotação. Porque se eu inverter o sentido de rotação, a capacidade de frenagem decai muito, né?
Aí a capacidade de frenagem seria 2 vezes aquele menor torque, que é 160 e poucos, né, que a gente calculou, tá? Além de eu ter um mecanismo um pouquinho mais complexo, porque eu teria que ter uma força de acionamento tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, tá? Então são alguns comentários que a gente poderia fazer aí em cima desse problema, né, para poder finalizar essa discussão, tá? E por último, né, o livro também colocou uma letra C, que é calcular as reações de apoio, tá? Que eu vou deixar de para casa para vocês, né? Que agora é só aplicar a somatória de forças em X e Y, agora é muito simples, tá? Também está resolvido no livro, vocês podem pegar as respostas lá e comparar para ver se vocês acertaram ou não. Repare que ele vai usar o mesmo sistema de coordenadas que ele usou, né, para calcular as forças, né? Ou seja, o X está na direção do pivô, tá? E observe que na sapata da direita, onde a pressão é muito maior, né, mais do que o dobro da sapata da esquerda, obviamente que os vetores de reação vão ser muito maiores, né? Aqui os vetores estão na escala, então a força de reação na sapata da direita vai ser muito maior do que na sapata da esquerda, tá? Então façam esse cálculo, né? E vocês vão finalizar esse probleminha aí e aprender a aplicar todo o conceito que a gente viu, teórico, né, de freio de tambor com sapatas internas.